Boa noite, professora. Esse é o Grupo Saber em Ação. O nosso tema na linha de direito de famílias escolhido foi o divórcio, tá? E a gente fez o trabalho no formato de revista. Para a apresentação final, nós escolhemos a forma gravada e nós vamos fazer no formato de um talk show, com perguntas e respostas, tá? No formato de que alguns dos nossos integrantes são advogados e outros fazem as perguntas na forma de plateia. Começando então. Boa noite, eu sou Edgar Tacano e no programa Direito News de hoje receberemos 3 advogadas para falar conosco sobre um tema que sempre gera dúvidas, o divórcio. Gostaria de começar apresentando a vocês a doutora Viviane Souza, especialista em família e sucessões. Olá, Viviane. Olá, doutora Edgar, boa noite a todos. Boa noite. Também está conosco a doutora Gabriela Jesus, especialista em família e direito das coisas. Olá, boa noite a todos. E também a doutora Stephanie Torres, especialista em direito civil. Olá, doutora Stephanie. Olá, boa noite a todos. Bom, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de começar o programa de hoje fazendo uma pergunta bem direta a vocês. A gente vê cada vez mais rápido as pessoas formando o casal, formando família, né? As pessoas se casam cada vez mais rápido e também parece que elas estão se separando mais rápido, né? Mas, afinal de contas, o que é o divórcio? Conta um pouquinho para a gente. Parece que o divórcio não necessariamente sempre existiu assim como a gente conhece, não é mesmo? É verdade, doutora Edgar. O divórcio nada mais é do que o rompimento legal do casamento civil. Surgiu em 1977, porém apenas em 1988 que foi permitido, através do nosso ordenamento jurídico, casar e se separar quantas vezes a gente quiser. Ou seja, hoje, se eu casar hoje e quiser me separar amanhã, tem essa possibilidade de eu estar solicitando esse divórcio sem tantos empecilhos como antigamente. Tá. A gente não pode falar do divórcio sem falar do casamento, né? O casamento, ele é um contrato especial do direito de família que tem por fim promover a união do homem e da mulher em conformidade com a lei. Então, quando um casal eles decidem se separar, o caminho jurídico é o divórcio. Ele pode ser feito de diversas formas, né? O divórcio é o nome que atribuímos ao instrumento jurídico pelo qual se põe fim ao casamento. Em 1983, se o casal fosse no cartório para se casar, eles casariam-se pelo regime da União Universal de Bens. Hoje, o regime adotado automático é o regime parcial de bens. Caso o casal não faça um pacto antinupcial, será esse regime que vai prevalecer. Entendido. E falando sobre casamento, é importante esclarecer sobre a união estável, que realizada através de cartórios e através da escritura pública, ela possui o mesmo efeito que um casamento civil normal. Porém, muitos confundem casamento com união estável. Na união estável não é feito divórcio, é feita uma ação de dissolução. E só é feita quando existe uma situação de união estável regular. Já o casamento é feito que conhecemos, que chamamos hoje, né, de divórcio. Muito interessante. Agradeço pelos esclarecimentos e realmente, então, para se falar em divórcio, temos que falar anteriormente em casamento, que não é necessariamente a mesma coisa que união estável, certo? Ou seja, em caso de união estável, não se faz sentido falar de divórcio. Isso. Vou abrir o microfone, parece que estamos recebendo algumas perguntas da plateia. A plateia tem perguntas para vocês. A primeira pergunta está chegando aqui da Larissa. Boa noite, Larissa. Pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Olá, boa noite. Meu nome é Larissa e eu tenho uma dúvida. Eu sou casada há 2 anos, mas faz um bom tempo que eu ando tendo problemas conjugais. E eu acabei optando pelo divórcio. Mas eu não sei por onde começar esse processo. Eu preciso de um advogado? Eu estou desempregada há 6 meses. Oi, Larissa, boa noite. Então, respondendo sua pergunta, sim, você precisa de um advogado. Hoje, a gente tem 2 tipos de divórcio. Ele pode ocorrer no cartório ou no judiciário. O divórcio consensual, né, que é o amigável, ele ocorre no extrajudicial. O local para dar entrada é no cartório de qualquer localidade. Já o litigioso é feito na justiça. Em ambos os casos, é necessário a seleção de um acompanhamento de um advogado, né? Até nos casos de divórcios extrajudiciais. E nos casos que não é possível a realização de um pagamento de honorários por motivo de insuficiência financeira,
é possível consegui-lo de forma gratuita, conforme autoriza o artigo 98 da Lei 13.105 de 2015, através da Defensoria Pública, tá? E é importante ressaltar que para a solicitação, no caso de um acompanhamento de um advogado público, você precisa comprovar que realmente não tem condição de pagar um advogado. Isso, exatamente. Muito legal. Obrigado por esses esclarecimentos. Temos mais perguntas da plateia. A Jussara. Jussara, pode fazer sua pergunta. Olá, boa noite. Eu dei entrada no processo de divórcio e tenho 2 filhos. Também trabalho fora. Porém, o pai das crianças está desempregado. Eu gostaria de entender como funciona a questão da guarda das crianças, pois eu quero ficar com meus filhos. Nesse caso, eu sendo mulher e trabalhando fora, os meus filhos vão ficar com o pai e eu terei que pagar pensão para ele? Boa pergunta, né? Ótima pergunta. Ótima pergunta. São 2 perguntas com uma ampla resposta, né? Digamos assim. Em relação à guarda dos filhos, pode ser definida como um acordo entre os pais, né? Porém, quando os pais não estão em desacordo sobre com quem os filhos devem ficar, cabe ao juiz decidir essa guarda, né? Essa delicada decisão, né? Então, temos 2 modalidades, né, de guarda, tanto a guarda unilateral como a compartilhada, né? Lembrando que durante esse processo, entre essas 2 modalidades, pode ser revisado a qualquer momento, então não são definitivas, né? Agora, em relação a Jussara, né, estar trabalhando e o ex-cônjuge estar desempregado, pode ser sim que ela tenha que pagar uma pensão para ele, né? Uma pensão alimentícia, né, para ele suprir os gastos dele, com as necessidades básicas como alimentação e o vestimento. Então, é muito comum isso acontecer, né? Se um não trabalha e outro trabalha, então isso cabe ao juiz decidir. Muito bom. Que tem uma polêmica, hein? Difícil decidir, realmente fica a cargo do juiz, né? Entender o caso particular de cada um. Muito bem. Nosso tempo está se encerrando, mas eu acho que conseguimos atender a mais uma solicitação da plateia. Temos mais uma pergunta. Essa próxima vem da Heloísa. Heloísa, qual que é a sua pergunta? Pode abrir o microfone e fique à vontade, por favor. Olá, boa noite. A minha dúvida é, eu e meu marido decidimos nos divorciar. Até aí está tudo bem, porém temos um carro e uma casa. Quem vai ficar com os bens? E é possível que eu o expulse de casa e dividimos o dinheiro do carro entre os dois? Então, os bens estão divididos de acordo com cada regime que é estabelecido na hora do casamento, né? Hoje, o regime do casamento estabelecido é da comunhão parcial de bens. Caso o seu regime seja esse, cada cônjuge ficará com os bens que já tinha antes de se casar. E, em relação a bens adquiridos após o casamento, haverá divisão de partes iguais entre os cônjuges, já que tais bens fazem parte do patrimônio do casal, né? E, atualmente, no nosso ordenamento jurídico, possuímos algumas possibilidades. Depende do regime de cada casamento que foi celebrado, né? A gente tem a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, a separação total de bens, a separação obrigatória de bens e a participação final nos aquestos. Então, esses são os regimes que a gente tem hoje. Isso. Muito interessante. Completando um pouquinho o que a Gabi falou, no caso, se o carro e a casa foi adquirida após o casamento, terá que ser dividido aos dois, não a só um. Então, você não pode colocar ele para fora sem antes dar parte da casa dele, que ele tem um direito totalmente igual ao seu. Muito bom. Explicação, né? Uma explicação super completa. Agradeço a vocês, doutoras, por enriquecer o nosso programa hoje. E espero que todos tenham gostado, porque nosso tempo está se encerrando e infelizmente teremos que encerrar. Se você gostou, curte, tá? E fique à vontade também para fazer novas perguntas e a gente vai tentar responder a todas elas aqui pelo chat, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite.
Não ficou tão ruim, vai, gente. Ficou bonzinho. Ah,